Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia. Estou iniciando aqui a segunda etapa de gravação das aulas de Geografia para o 7º ano. Hoje iremos focar nos assuntos relacionados ao território brasileiro e as principais características em geral que demonstram toda a individualidade que tem no nosso território brasileiro perante os outros países. A primeira imagem que eu selecionei para vocês aí foi a imagem do planisfério político, onde vocês identificam aí os países espalhados pelo mundo. E por que eu selecionei essa imagem? Para você identificar a linha do Equador, essa linha na parte central, na horizontal, e a parte do meridiano de Greenwich, nessa parte central mais na vertical. Qual a importância dessas linhas? A linha do Equador, ela vai conseguir separar o nosso planeta por inteiro em dois hemisférios, dois lados, na parte de cima o hemisfério norte e na parte de baixo o hemisfério sul. Já a linha do meridiano de Greenwich, lá na vertical, vai separar no lado oriental, para o lado lá do Japão, e para o lado ocidental, que é para o lado aqui do Brasil. Qual é a importância dessas linhas? Só de separar? Não. Vocês vão identificar, por exemplo, quando a gente for estudar os climas, a gente vai perceber que toda a área próxima da linha do Equador, nessa parte central, a gente tem aí um clima como zonas climáticas intertropicais. Por que esse nome? Que está entre os trópicos. Trópico de Câncer na parte do hemisfério norte e trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Na parte superior, lá no Polo Norte e no Polo Sul, a gente tem as zonas térmicas ou zonas climáticas polares. E entre a zona intertropical e a zona polar, a gente tem a zona temperada, que é muito fácil identificar porque você nessa zona, você tem as estações do ano bem definidas. Verão bem definido, inverno, outono e primavera. Diferente da zona intertropical, tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção nessa questão para a gente, quando for falar do clima do Brasil, identificar. E, para terminar esse slide, o meridiano de Greenwich vai identificar aí o fuso horário. Esse meridiano passa lá em Londres, onde tem a hora zero, né, a nível mundial. E quando você vai se deslocar para a direita, você vai aumentar as horas. E for para a esquerda, vai diminuir. Quando a gente for analisar o fuso horário do Brasil, você vai perceber isso. Falando em Brasil, vamos conhecer o nosso território, as dimensões. Se você observar, a gente tem uma dimensão aí de 7.300 aproximadamente quilômetros de litoral, isso é muito importante. E a gente também tem 15.700 aproximadamente quilômetros de fronteira terrestre. Então a gente percebe que é um território com dimensões continentais muito grande, certo? Onde, se você analisar a distância no sentido norte e sul e leste-oeste, quase a mesma. No sentido norte e sul, eu tenho 4.300 quilômetros aproximadamente. E no sentido leste e oeste, também 4.300 quilômetros aproximadamente. Então, é uma dimensão interessante para você perceber. E, com o entendimento do slide anterior, se você analisar, maior parte do nosso território está na zona climática, ou zona térmica intertropical. E uma parte, lá da região sul do Brasil, está na parte temperada. Vocês vão perceber a importância de entender isso quando a gente for falar do clima do Brasil. Tá bom? Vamos falar aí dos fusos horários, voltando à explicação do meridiano de Greenwich. Então, o Brasil atualmente tem 4 fusos horários. Por exemplo, o primeiro lá nas ilhas de Fernando Noronha. Por exemplo, a gente tem 2 horas a menos comparado ao meridiano de Greenwich. A parte onde tem, vocês estão vendo na imagem aí, a maior quantidade de estados, inclusive Brasília, é nossa hora oficial de Brasília. Inclusive, João Pessoa está baseado nessa hora, está 3 horas a menos do meridiano. A gente pega alguns estados aí da região centro-oeste e da região norte, tem um terceiro fuso horário, 4 horas a menos, e o último fuso horário ali no Acre e um pouquinho do Amazonas ali, tem o 4º fuso horário, que são 5 horas a menos comparado ao meridiano de Greenwich. Então, consequentemente, se aqui em João Pessoa, vou dar um exemplo, 10 horas da manhã, você vai analisar que lá no Acre, por exemplo, 2 horas a menos, 8 horas, tá bom? Essa é a importância do meridiano de Greenwich para os estudos da geografia. Vamos falar do nosso país. Capital, Brasília.
Não foi a primeira. A primeira capital do Brasil, Salvador. Segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro. E a terceira e até então atual, Brasília. Coloquei uma imagem aí do céu, do pôr do sol de Brasília, muito bonito. Um detalhe interessante na nossa bandeira nacional é essa questão da escrita, ordem e progresso. É escrito da cor verde, poucas pessoas sabem. Então vamos lá, passando o slide. Nossa capital Brasília, encontra-se a Praça dos Três Poderes, os três poderes que administram nosso país. Coloquei uma imagem aí do Congresso, onde representa o poder legislativo. Essa cúpula virada para cima assim é a Câmara dos Deputados Federais e a cúpula virada para baixo é o Senado Federal e os dois prédios aí, onde tem as salas de reuniões, toda a questão onde eles se encontram para debater algumas questões políticas. A próxima imagem que vocês estão vendo aí é o Palácio do Planalto, que é a sede aí do Poder Executivo, onde o presidente trabalha, e daí é administrado toda a questão do Poder Executivo, a questão do orçamento financeiro, as obras, e daí é onde saem todas as ordens para administrar o nosso país. E temos aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário, onde os ministros, através das leis da Constituição Federal de 88, vai julgar os crimes a nível federal, tá bom? Coloquei uma imagem aí com alguns pontos turísticos do Brasil, para representar aí que o nosso Brasil, diferentes regiões, então você consegue identificar alguns pontos turísticos. A gente vai perceber, quando a gente fala de cultura do Brasil, que a gente tem praticamente vários países dentro do nosso território. Então a gente tem aí o MASP, a gente tem o Congresso, tem o Farol do Cabo Branco. Eu coloquei uma imagem representando alguns principais pontos turísticos. E tem até o Cristo Redentor para representar a cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar especificamente dos mapas. Através da análise de mapa, a gente vai perceber a nossa riqueza dos aspectos naturais. São 4. A gente trabalha com clima, vegetação, hidrografia, relevo. Vamos falar primeiro da vegetação. Então, como tem aí no mapa, vou falar dos principais. A presença marcante do nosso território na vegetação é da floresta amazônica, essa parte da região norte, a verde mais escura. Temos uma presença também do cerrado na parte mais central, esse amarelo mais clarinho. Outra parte interessante da vegetação é a vegetação da caatinga, que fica localizada aí nessa parte mais laranja, que vocês estão vendo aí na imagem, na parte do sertão nordestino, com característica totalmente diferente da floresta amazônica para a caatinga. E para terminar essa análise do mapa, quero falar da Mata Atlântica, que eu vou mostrar outra imagem, a imagem seguinte, para vocês perceberem o tamanho que houve de degradação ambiental nessa parte, principalmente da Mata Atlântica, que é na parte do litoral. Essa parte vermelha que vocês estão vendo aí é toda a parte que hoje já não existe mais a presença de nenhum tipo de vegetação. E no litoral do Brasil, vocês estão percebendo, tem uma área maior na presença vermelha e que inclusive era a área que se encontrava a Mata Atlântica. Aqui em João Pessoa a gente ainda tem lugares que encontramos. A gente tem a Universidade Federal da Paraíba, a gente tem o Parque Solon Lucena, a conhecida Bica, o Parque Arruda Câmara, a gente tem o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, mais conhecido como Mata do Buraquinho. Então toda essa parte do litoral a gente consegue encontrar a Mata Atlântica. Porém, como vocês estão vendo na imagem, toda essa parte vermelha que aconteceu a degradação tem motivos. Uma, a questão da urbanização, outra, a questão da monocultura canavieira. Então, toda outra questão de exploração dos recursos naturais. Coloquei uma imagem para vocês perceberem a imagem da floresta amazônica, uma imagem de uma vegetação mais fechada, mais densa, e uma vegetação mais aberta, mais rasteira, que é a vegetação da caatinga, totalmente diferente. Vamos analisar agora os climas. Muito simples, lembra lá da linha do Equador, logo no início da aula. A gente tem como característica marcante 3 climas. O equatorial, que é essa parte mais vermelha na região norte aí. A gente tem o clima tropical, que pega praticamente grande parte do território brasileiro. E o subtropical, que é o clima interessante, que está na zona térmica temperada, está abaixo do Trópico de Capricórnio, que é na região sul, que aí você identifica as estações bem definidas, verão,
inverno, outono e primavera, tá bom? Na questão climática, o tropical ele pode variar essa questão do tropical semiárido, que é o clima lá da região do sertão nordestino, o tropical litorâneo, essa parte mais verdinha, e tem o tropical de altitude aí presente nessa questão da região sudeste, tá? Coloquei duas imagens para vocês observarem a diferença. Uma parte lá, Gramado, no inverno, nevando, no Brasil neva. E outra imagem aí do pôr do sol, lá do Lajeado do Pai Mateus, no município de Cabaceira, aqui na Paraíba, uma das regiões que menos chove no Brasil. E é um pôr do sol belíssimo. Quem não conhece, fica a dica, vai conhecer. Vamos analisar aqui a parte do relevo. Coloquei uma imagem aí do relevo. A gente tem como o ponto culminante, o ponto mais alto, o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude. Só, mesmo aparentando ser muito alto, comparado com as montanhas da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que tem uma média ali de altura de 6.000, o nosso relevo é considerado baixo, moderado e antigo e baixo. Uma curiosidade, estamos presentes aí no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana, impedindo a presença de grandes vibrações, no caso terremoto. Temos abalo sísmico? Sim, mas terremotos não, porque o terremoto acontece no encontro de duas placas tectônicas. Como a gente está localizado na parte central, fica difícil de acontecer um terremoto. Coloquei duas imagens bem diferentes. Imagem do Rio de Janeiro, onde quem conhece o Rio de Janeiro vai perceber a presença dos elementos do relevo, os morros, e coloquei aí de foco o Cristo Redentor. E também tem uma imagem aqui da Paraíba, lá a Pedra da Boca, no município ali de Pacifica, ali logo próximo Pacifica. Então é uma área turística, quem gosta de fazer trilha, conviver com a natureza, é uma dica interessante que eu também deixo para vocês. Pedra da Boca. Fala da parte da hidrografia, parte dos rios. Qual a importância dos rios? A gente tem a questão da irrigação agrícola, abastecimento de água, pesca, produção de energia elétrica, navegação e transporte. Navegação de pessoas, transporte de carga. Selecionei duas imagens aí bem diferentes. A primeira imagem aqui, vocês estão vendo aí o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, formando aí o Rio Amazonas, nosso maior rio. E a outra imagem, as Cataratas de Iguaçu lá no Paraná, também um ponto turístico a nível mundial, inúmeras cachoeiras ali, formando esse belíssimo espetáculo da natureza. E para terminar nossa aula, eu queria deixar um mapa aqui das bacias hidrográficas, destacando aqui duas. Primeiro, a bacia amazônica, que é a bacia onde tem a maior quantidade de água, inclusive do mundo. Então, a gente ali consegue perceber a importância dessa bacia, não só da questão da superfície, mas do lençol freático, dos aquíferos, áreas de tipo reservatórios no subsolo, como também a evaporação dessa água, que é um processo chamado evapotranspiração. Essa evaporação todinha enche as nuvens e as massas de ar pegam essas nuvens e levam lá para a região sudeste, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para você entender bem simples e rápido. São Paulo depende da evapotranspiração da floresta amazônica. E muita gente em São Paulo não quero saber da floresta amazônica, eu moro em São Paulo, estou nem aí. Então tem que ter essa preocupação por essa questão. O abastecimento de água de São Paulo, das represas, depende da chuva, principalmente da Amazônia. Então tem que ter essa preocupação. E outra bacia interessante que eu quero destacar é a bacia do São Francisco. Dessa questão da bacia do São Francisco, a gente tem o projeto, a obra da transposição do Rio São Francisco, que vai trazer água para todo o Nordeste, incluindo nossa Paraíba, com 2 eixos aí na Paraíba, um voltado ali para a região de Campina Grande e outro lá para o sertão, a parte lá de São José de Piranhas. Então, no término dessa obra, a gente vai ter aí um abastecimento de água bem interessante para as atividades econômicas de toda a região. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Me chamo Adson Ícaro e até a próxima.